Muito obrigado pelo vosso convite. É um prazer estar aqui presente neste colóquio da Seara Nova. Farei um apontamento muito breve, muito rápido. Eu não sou um especialista da Seara Nova. Todos aqui sabem muito mais do que eu sobre a Seara e, portanto, deixarei, enfim, como conversei com o Luís Andrade, um apontamento muito breve, mais sobre o António Sérgio, não é? E sobre a primeira fase, não é? Digamos, a década de 20 da Seara até o Sérgio partir para o exílio em Paris, não é? Deixar um apontamento muito breve sobre o que é o pensamento da Seara sobre a educação, ou talvez mais o que é o pensamento do Sérgio. Enfim, veremos o que é que sai em termos de conversa, muito breve. Não conto levar-vos mais do que 15 ou 20 minutos, não é? Nestas minhas conversas, não é? Permitam-me que dedique estas palavras muito breves e muito modestas ao Rogério Fernandes, como sabem foi diretor mais tarde da Seara Nova, na década de 60, que será aqui recordado pelo João Luís Lisboa e que obviamente conhecia estes temas como ninguém, 1000 vezes melhor do que eu, e a quem nós, historiadores da educação, muito devemos. É evidente que quase todos os colaboradores da Seara Nova, quase todos, não é? Num ou noutro momento da revista escreveram sobre educação. Ezequiel Campos, Raul Proença, o Luís da Câmara Reis, o Ferreira de Macedo, o Jaime Cortesão, o Aurélio Quintanilha, também José Rodrigues Miguel, José Santa Rita, todos eles escreveram um ou outro artigo, mas fazem de maneira relativamente esporádica, não é? E na primeira fase da Seara, os escritos sobre educação estão a cargo de 2 homens, Faria de Vasconcelos e António Sérgio. Estes são os 2 homens, não é, que marcam pelo menos a primeira década da Seara no que diz respeito à educação e que marcam também o pensamento educativo e pedagógico em Portugal nesta época e até talvez ao longo de todo o século XX. Um pouco mais tarde, já aqui foi recordado pela Paula Mourão, aparece também a Irene Lisboa. Eu julgo que o primeiro texto da Irene Lisboa na Seara Nova sobre educação é de 1929, portanto, a partir desta data, a Irene Lisboa ganha também uma grande importância nos seus escritos sobre educação. Creio, aliás, que o primeiro texto da Irene é sobre um livro traduzido em parte pelo António Sérgio, um livro do Adolfo Ferrier, chamado Transformemos a Escola, de 1920, mas que foi publicado na versão portuguesa em 28 e que terá sido o primeiro livro, aliás, a ser proibido de circular pela censura e que é uma espécie de um manifesto da educação nova e vão ver porque é para mim importante recordar isto, uma vez que eu vou aqui dizer que, num certo sentido, o que a Seara Nova diz, o que o António Sérgio diz, o que o Faria de Vasconcelos diz, não são nem mais nem menos do que trazer para Portugal o ideário da escola nova ou da educação nova. Evidentemente que no meu apontamento sobre educação ou pedagogia eu falo disto num sentido especializado e não na maneira como muitas vezes se utiliza o conceito de pedagogia de intervenção cívica, a pedagogia social, a pedagogia política, a pedagogia disto. Não é nesse sentido geral de uma pedagogia política ou de intervenção cívica que eu me refiro aqui à Seara, é num sentido mais concreto ou mais especializado do campo da educação. Os 3 documentos onde é possível ver o que é que a Seara, enquanto Seara, tem a dizer sobre a educação, são talvez no Programa Mínimo de 22, no Apelo à Nação de 23 e na Carta ao Presidente da República também de 1923. O que aqui se diz não traz uma grande novidade, mas evidentemente faz parte de um processo de expansão, de consolidação, de democratização do ensino, nesse mesmo movimento e, num certo sentido, é também um dos elementos centrais para a consolidação deste movimento. Se me perguntarem quais são as ideias que eu reteria aqui destes 3 documentos, talvez com um bocadinho mais de força, eu talvez ressaltasse 4 ideias. Descentralização do ensino é uma ideia republicana, é uma ideia que está presente desde 1913 no debate educativo republicano, mas que a Seara volta a colocar também pelo lado da autonomia escolar, não é? Uma segunda ideia
que é uma ideia muito forte do Sérgio e muitos momentos da sua vida, é a ideia de que é preciso preparar pessoas. Preparar o pessoal docente, preparar especialistas, enviar gente para o estrangeiro, para depois trazer para cá e formar novas pessoas. Portanto, esta ideia da preparação do pessoal docente, mas não apenas docente, é também muito forte nestes 3 documentos. Depois, um ponto que para mim é interessante, pelas razões que já vos vou explicar, que é a ideia de que tem que se adotar uma pedagogia científica, adotam este conceito, que é um conceito que vem da Escola Nova, e das escolas de trabalho ativo, esta ideia que é uma ideia que está muito no ideário da Educação Nova nesta época, e finalmente uma quarta ideia, que eles traduzem pela ideia de educação popular, e quando falam em educação popular estão sobretudo a falar da educação de adultos, de uma segunda oportunidade, ainda que o conceito não seja utilizado nesta altura, das universidades populares já aqui recordadas, a ideia de que é preciso a luta contra o analfabetismo, etc, etc. Depois há outros pequenos apontamentos sobre a orientação profissional, que vem do Faria de Vasconcelos, sobre a junta de orientação ou propulsão dos estudos, que vem obviamente do Sérgio, sobre escolas experimentais e o recurso a professores estrangeiros, mas eu acho que elas têm uma importância menor do que estas 4 ideias que aqui sublinho: descentralização do ensino, preparação de pessoal, pedagogia científica, escolas ativas e educação popular. Na verdade, estas ideias, e eu vou explicar porque é que vou importância a isto, estas ideias aparecem consagradas num projeto de reforma que ficou muito conhecido e que, aliás, os historiadores da educação até há muito pouco tempo consideram o grande projeto de reforma da educação do século XX português, que é o projeto de reforma da educação de 1923, não é? Do ministro João Camoesas, e que chegou a ser apresentado ao Parlamento em junho de 23, nunca chegou a ser discutido nem aprovado pelo Parlamento, tendo em conta a queda do governo da altura. E este projeto de reforma da educação é claramente um projeto feito pelo Faria de Vasconcelos. É o Faria de Vasconcelos, como sabem, um dos fundadores, que escreve este projeto, é ele que faz este projeto e põe neste projeto de educação todas estas ideias que eu aqui vos falei e várias outras, não é? E traz a reboque, e eu quero deixar esta expressão, estou a utilizá-la de propósito, traz a reboque desta sua escrita tanto o António Sérgio como a Seara Nova. E quando eu digo que é a reboque é porque o Sérgio aparece a fazer várias conferências em defesa da reforma de educação do Camoesas, em 1923, mas com muitas vírgulas e com algumas hesitações. E portanto, o Sérgio não é verdadeiramente um dos homens deste projeto de reforma, contrariamente ao Faria de Vasconcelos, e chega-se a queixar em correspondência privada que o Camoesas não lhe terá dado a ele, Sérgio, a importância devida, achando que isto era uma coisa mais do Faria de Vasconcelos e do Teófilo Júnior, mas portanto, há aqui um certo... O Sérgio apoia o projeto de reforma, apoia. O Sérgio faz conferências, nomeadamente uma conferência muito importante que ele faz em julho de 23 sobre as virtudes fundamentais da reforma, que é uma conferência muitíssimo interessante, mas percebe-se que o Sérgio não está de alma inteira com este projeto de reforma, que ele considera um bocadinho idealista, um bocadinho utópico, e portanto não tem... há aqui um certo mal-estar, nomeadamente entre o Sérgio e o Faria de Vasconcelos. É claro que este mal-estar vai prolongar-se, passado poucos meses. Todos sabemos, os que aqui conhecem o Sérgio, talvez conhecem menos bem o Faria de Vasconcelos, que são 2 homens de feitio muito difícil, não é? Muito difícil, um e outro, e que vão entrar num processo de ruptura logo passado 4 ou 5 meses. E vão entrar num processo de ruptura pela participação da Seara no governo de Álvaro de Castro entre dezembro de 23 e fevereiro de 24, não é? E neste governo, quem vai assumir a pasta da instrução pública por indicação da Seara é o António Sérgio. E o Faria de Vasconcelos está totalmente contra isto. E o Faria de Vasconcelos considera que o Sérgio não tem nenhumas condições para ser ministro, escreverá, aliás, não é, que o Sr. Sérgio apareceu, estou a citar, à última hora ministro da Instrução, porque a pessoa designada foi Jaime, cortesão, e não ele, e que se o Sr. Sérgio tivesse sido proposto, dentro da Seara, eu teria votado contra.
pois não seria desprimor, creio eu, para este senhor não lhe reconhecer as capacidades necessárias de organização e de realização. O Faria de Vasconcelos não aceita que o Sérgio vá para ministro por indicação da Seara e não só corta todas as relações com o Sérgio, como virá a cortar um pouco mais tarde as relações com a Seara Nova. Na minha opinião, está na origem deste afastamento do Faria de Vasconcelos, que se torna efetivo e definitivo a partir de 25, esta ruptura ou este afastamento com António Sérgio. O que é verdade é que o Sérgio, ministro, não retoma a reforma Camoesas e será muito criticado por isso. A reforma Camoesas tinha sido, enfim, no verão de 23, tinha estado em cima da mesa com um fortíssimo apoio das associações de professores, dos sindicatos de professores, dos movimentos pedagógicos em geral, e o Sérgio não vai retomar isso no seu momento como ministro e vai várias vezes tentar a colaboração do Faria de Vasconcelos, que recusa-se terminantemente a colaborar com o mandato do Sérgio à frente do Ministério da Cultura. Há muitas cartas, algumas interessantes, Luís Simões Raposo, chefe de gabinete do Sérgio enquanto Ministro da Cultura, que tenta explicar, não é? Com explicações. Eu já expliquei a Vossa Excelência, a Faria de Vasconcelos, como as coisas se passaram. O Jaime foi à casa do Sérgio, disse que o Álvaro de Castro oferecia e tal, a Seara Nova reuniu-se, Vossa Excelência esteve presente, decidiu-se que para a instrução ia ao Jaime Cortesão, para a guerra ao Ribeiro de Carvalho, para a agricultura ao António Sérgio, mas depois no caminho para Belém houve uma conversa e o Sérgio decidiu ir ele para a parte da instrução, não leve isto a mal, etc. Enfim, uma série de conversas que explicam que esta ida do Sérgio para Ministro da Instrução Pública não caiu bem em determinados ceareiros, e em particular ao Faria de Vasconcelos, e há aqui um afastamento de Faria de Vasconcelos, e este afastamento marca, de facto, uma da Seara Nova e que passa a assumir no interior da Seara Nova as escritas sobre educação, acompanhado mais tarde, como já disse, pela Irene Lisboa. Ora, pensar no educativo ceareiro, diário educativo soareiro, pelo prisma de António Sérgio, é, na verdade, lembrar esta coisa muito simples, mas que nos diz praticamente tudo sobre a ideia do que é a educação para António Sérgio e do que é a educação tal como ela é escrita nas páginas da Seara Nova. E o dizer isto é o seguinte: Faria de Vasconcelos e António Sérgio encontram-se em 1915 no epicentro da Escola Nova. O epicentro da Escola Nova é o Instituto Jean-Jacques Rousseau, em Genebra, não é? O Faria de Vasconcelos vem da sua Escola Nova de Villers-les-Vavres, fechada por causa da Primeira Grande Guerra, e vai para Genebra. O António Sérgio está em Genebra, 1914, 1915, 1916, com pequenas interrupções, e eles vão se encontrar os dois neste epicentro da Escola Nova, e são os dois, em grande parte, o que eles pensam, o que eles dizem, o que eles escrevem. No caso do António Sérgio, é sobre educação, ele escreve entre 1914 e 1916. O que ele vem a dizer mais tarde, o que ele vem a escrever mais tarde, são desdobramentos desta fase em que ele escreve, por exemplo, a Educação Cívica, inicialmente publicada em 1915, e em que o Faria de Vasconcelos escreve a sua famosa Uma Escola Nova, Une École Nouvelle en Belgique, a experiência de Villers-les-Vavres, onde se publica, aliás, pela primeira vez, no prólogo, o famoso Manifesto da Escola Nova, que virá a ser dado à luz apenas 6 anos mais tarde, mas que é publicado pela primeira vez neste texto do Faria de Vasconcelos. E, portanto, pensar a educação em Sérgio e pensar a educação na Seara Nova, pelo menos na primeira Seara Nova, é deixar esta marca do Instituto Jean-Jacques Rousseau e deste epicentro da Escola Nova, que era Genebra nesta altura. Onde, aliás, não por acaso também, a Irene Lisboa, mais tarde, em 1929, 1930, irá também participar, irá também ser aluna do Instituto Jean-Jacques Rousseau e irá trabalhar nesta instituição, ainda que numa fase diferente da instituição. 1920, 1930, o Instituto Jean-Jacques Rousseau era muito diferente do que era em 1915,
quando o Faria de Vasconcelos e o António Sérgio lá se encontram. Creio que terá sido o primeiro encontro entre eles, não tenho a certeza, e estabelecem desde logo uma relação que é de amizade, que é de cumplicidade, mas que é também de muitos afastamentos, não é? Devido provavelmente a questões de feitio. Não creio que haja entre eles discordâncias. Alguns apontam uma inclinação mais psicológica a Faria de Vasconcelos, uma inclinação mais sociológica a António Sérgio. Não me parece verdade. Julgo que esta inclinação psicológica de Faria de Vasconcelos vem do facto de que ele, depois de se afastar da Seara Nova, vai criar o Instituto de Orientação Profissional e dedicará a última fase da sua vida ao Instituto de Orientação Profissional. Não me parece que na matriz do pensamento do Faria de Vasconcelos haja esta inclinação psicológica, e creio que, na minha interpretação, são mais questões de feitio e outras, eventualmente de poder, do que propriamente discordâncias pedagógicas ou filosóficas ou de orientação que se manifestam entre Faria de Vasconcelos e António Sérgio. Olhando para António Sérgio agora, e um pouco para resumir e praticamente para terminar, não vos quero maçar muito mais do que isto, o que aparece em António Sérgio, na verdade, resulta, volto a insisti-lo, deste ideário da Escola Nova. E há aqui uma coincidência muito interessante. E a coincidência interessante é que 1921 é a data da fundação da Seara Nova, mas é a data também do primeiro Congresso Internacional da Educação Nova. O famoso primeiro Congresso Internacional da Educação Nova, ou da Escola Nova, é celebrado em Calais, em França, em 1921, e marca, de facto, marca um tempo do que nós poderíamos chamar o início da pedagogia contemporânea, ou o início da contemporaneidade pedagógica, de uma maneira de pensar a escola e a educação que praticamente, não é, impregnou todo o século XX, impregnou a maneira como nós nos relacionamos com a infância, impregnou a maneira como nós pensamos a pedagogia, impregnou nas suas certezas e nas suas hesitações e até nas suas ambiguidades muito do que é a nossa maneira ainda hoje de pensar a educação, a escola, o ensino, a pedagogia, as aprendizagens. E por isso 1921 é para mim, digamos, a data que explica o que é o ideário sergiano do ponto de vista da educação e da pedagogia, que ele vai escrever, reescrever, mais tarde, nas diversas obras que escreve, nos diversos ensaios, nos diversos textos. O Sérgio volta constantemente às questões da educação e da pedagogia, mas quando se analisa bem o que ele escreve depois de 1416, não vemos ali nada de especialmente novo que não tenha sido dito nos primeiros escritos do Sérgio e nos primeiros escritos dele na Seara Nova. E como, para além dos temas do programa que já aqui vos falei, o que é que se poderia resumir, ou de que forma é que se poderiam resumir essas ideias do Sérgio, e ideias que ele escreve, inscreve e de que a Seara Nova se apropria, pelo menos na sua primeira fase. Falar da Seara Nova mais tarde seria um outro exercício. Há um textinho dele do qual só agora tomei conhecimento, e tomei conhecimento graças ao vosso trabalho. Isto é o trabalho de nós hoje, quando vemos, digamos, a maneira como vocês produziram e disponibilizaram a Seara Nova, digamos, o olho vai-nos para coisas que nós não tínhamos visto antes, não é? E o olho foi para um apontamentozinho que aparece já na zona de publicidade, na parte final dos textos da Seara Nova, em que o Sérgio escreve, em setembro, outubro de 24, não é? Uma coisa que ele chama problemas pedagógicos, é um quarto de página, não é? E a que põe no final notas para um ensaio inédito, não é? Eu não tenho ideia disto ter sido escrito assim em nenhum ensaio posterior do António Sérgio, mas se calhar aqui alguns vão-me já dizer, você esqueceu-se que em 1942, ou 43, ou 44, ele escreveu exatamente isto. Não me lembro dele ter escrito isto assim, de maneira tão bruta, no sentido de maneira tão pouco elaborada, mas aqui estão, na verdade, os pilares do que o Sérgio tem a dizer sobre a educação, e que são os pilares do que a Educação Nova tem a dizer sobre a educação também. E vou citar-vos, porque é muito curto. Diz ele:
uma pedagogia do trabalho contra a pedagogia da leitura. Não é? E eles, quando fazem aqui a afirmação desta pedagogia da leitura, não é obviamente da leitura no sentido literal do termo, não é? É contra a ideia de que nós estamos sentados a ouvir qualquer coisa ou a ler qualquer coisa, não é? E a ideia de uma pedagogia do trabalho é, na verdade, a ideia central do Sérgio sobre temas de educação. Ele diz uma vez, duas vezes, defende a escola do trabalho, defende a escola única do trabalho, defende uma pedagogia do trabalho, e isto é a matriz da Escola Nova. A Escola Nova foi, antes de adotar este termo de Escola Nova ou de Educação Nova, que é aliás um termo particularmente equívoco, não é? Porque não quer dizer grande coisa, não é? Antes disso, antes deste movimento adotar este termo, ele tinha adotado um outro, não é? Que vinha de um célebre texto do Gershon Steiner, chamado Arbeitsschule, não é? A Escola do Trabalho. Não é? Portanto, a ideia da Escola do Trabalho. Eles abandonaram o termo Escola do Trabalho por medo que Escola do Trabalho fosse confundida com Escola do Trabalho Manual, quando não era disso que eles queriam dizer quando falavam de uma pedagogia do trabalho. Quando eles queriam falar de uma pedagogia do trabalho, queriam dizer uma pedagogia onde se trabalha, onde as crianças trabalham, onde as crianças estão envolvidas diretamente na pesquisa, no estudo, etc. Para eles, trabalho tinha este significado e não apenas o significado do trabalho manual. Uma pedagogia do trabalho contra a pedagogia da leitura. Primeiro ponto. Segundo ponto, uma pedagogia da produção contra a armazenagem de conhecimentos. E esta ideia da pedagogia da produção é o que está em grande parte no conceito também equívoco de escola ativa. Escola ativa não é as criancinhas andarem todas a saltar dentro da sala de aula, alegres e contentes. Escola ativa é a ideia da escola da produção, onde as crianças fazem coisas, produzem coisas, não necessariamente do ponto de vista manual, ainda que a dimensão manual tivesse para eles muita importância, mas do ponto de vista do produzir pesquisa, do fazer projetos, do construir coisas, do realizar atividades. Portanto, esta ideia de uma pedagogia da produção que está muito forte nesta trilogia da Educação Nova. E, finalmente, uma pedagogia da ação social, diz o Sérgio, contra a pedagogia das ideias abstratas, não é? E esta ideia de uma pedagogia da ação social contra a pedagogia das ideias abstratas é da ideia da participação cívica, do envolvimento cívico, a ideia que o Sérgio desenvolve longamente na sua educação cívica, não é? Aliás, em grande parte inspirada pela educação cívica do Gershon Steiner, publicada alguns anos antes, não é? E, portanto, estas três ideias são três pilares, não é, da Escola Nova e são três pilares também do pensamento do Sérgio e, por arrastamento, do pensamento da Seara Nova em relação aos temas da educação e da pedagogia. Se eu vos cito este pequeno apontamento, é porque este apontamento está escrito de uma maneira muito pouco elaborada, contrariamente ao que é o hábito do António Sérgio, que tem uma escrita mais elaborada, mais sofisticada, e por isso dizer estas três coisas que o Sérgio diz é dizer uma quantidade enorme de equívocos, não é? Como vocês devem calcular, falar de uma pedagogia de trabalho contra a pedagogia da leitura, vamos pensar duas vezes, não é? Uma pedagogia da produção contra a pedagogia da armazenagem de conhecimentos, vamos pensar duas vezes, porque ninguém desvaloriza os conhecimentos. Uma pedagogia da ação social contra a pedagogia das ideias abstratas, vamos pensar duas vezes, porque obviamente que é difícil não valorizar também as ideias abstratas. E, portanto, há aqui, isto é escrito de uma maneira um bocadinho pouco elaborada, não é? Mas mostra, de algum modo, o que são os pontos que eles querem sublinhar e que o António Sérgio quer sublinhar, e ainda que eles contenham, para quem os lê hoje, quase 100 anos depois, alguns equívocos e algumas ambiguidades. Nós não escreveríamos isto assim desta maneira, nós não diríamos isto assim desta maneira hoje, mas percebemos o ponto que eles querem fazer, queremos perceber o ponto que eles querem fazer sobre a ideia do trabalho, sobre a ideia da produção, ou sobre a ideia da intervenção social, sobre a ideia desta dimensão de uma escola mais ativa, entre aspas, e da ideia de uma escola mais cidadã ou de uma participação cívica, que me parecem uma trilogia que me parece marcar bem o ideário sergiano, que aliás, quando faz uma biblioteca da educação, coloca como vinheta dessa biblioteca de educação trabalho e autonomia. Em parte, ele está a resumir esta mesma trilogia e que, de algum modo,
são a marca e a matriz da sua intervenção, das suas escritas, da maneira como ele pensa a educação, da maneira como ele pensa a pedagogia. No fundo, o que vos quero aqui dizer é que Faria de Vasconcelos e António Sérgio foram os dois autores da primeira fase da educação dentro da Seara Nova. Um e outro são membros, participam neste movimento da Escola Nova ou da Educação Nova, que se formaliza em 1921, na mesma data em que se formaliza a Seara Nova. Creio que é por esta luz que podemos ver o contributo de um e do outro, em particular o contributo do Sérgio. É nesta dimensão que o Sérgio tem um papel muito importante depois ao longo de todo o século XX, que a Seara Nova tem também esse papel. É muito bom recordá-lo aqui, é muito bom poder recordá-lo também perante vós. Muito obrigado.